Galera, essa aqui é uma bomba bombástica mesmo, daquelas que poderia virar reportagem especial no Fantástico. Isso porque descobriram que parte das contas que tuitavam para o Restore, né, para a volta do Snyder Cut da Liga da Justiça e do Snyder Verso, eram fakes. Ah, João, mas conta fake tem em todo lugar, em toda hora. Se liga nos números, nos dados dessa matéria da revista Rolling Stones dos Estados Unidos, que a gente vai ler ela aqui juntos. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, sem mais enrolação, você que curte DC, curte o universo de super-heróis, já se inscreve no canal e deixa o sininho acionado para não perder mais nada aqui. A gente já vai para a tela do meu computador. Eu fiquei pensando aqui várias maneiras de trazer essa reportagem, esse conteúdo para vocês. Mas a matéria é muito densa, vocês precisam ler junto comigo. Então a gente vai para a tela do meu computador, a gente vai ler a reportagem juntos, não importa o tempo que isso demorar, para a gente entender o que está acontecendo. Porque essa denúncia, ela é importante, porque a gente ficava falando, olha o tamanho dessa comunidade que quer a volta do Snyder Cut, que quer a volta do Snyder Verso, da Liga da Justiça, da DC Comics. Porém, boa parte, claro, a maioria ainda é orgânica. A maioria ainda são pessoas como eu e você que pedimos e queremos a volta do Snyderverso. Sim, eu quero a volta do Snyderverso. Pô, o Snyder Cut foi um filmaço maravilhoso, incrível. Eu quero a volta do Snyderverso. Eu e você que queremos isso, ou mesmo que você não queira, nós somos pessoas reais e nós fazemos parte da maioria bruta que tuitou, que escreveu, que queria a volta disso. Mas uma porcentagem grande é fake, galera, fake. A reportagem ela explica o que é considerado normal dentro dessa quantidade fake e o que não é considerado normal. E no caso do Snyderverso, não é considerado normal. Será que o Zack Snyder tem alguma coisa a ver com isso? Eu não sei, mas a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Então tá aqui, ó, a reportagem da revista Rolling Stones no seu site nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o pessoal até fez uma matéria, mas ela tem 3, 4 parágrafos. E não expressa nem metade do que a reportagem completa, que está traduzida aqui pelo Google Tradutor, aqui no meu computador, traz. A tradução tá muito boa, então vai dar pra gente entender bem. Olha o título. Exclusivo, contas falsas alimentaram o exército online Snyder Cut. Um relatório da Warner Media revela que bots, né, os robôs, e outros usuários não autênticos reforçaram a campanha liderada por fãs para a reforma da Liga da Justiça do diretor Zack Snyder. O relatório, galera, ele foi encomendado pela Warner. A Warner estava desconfiando do que estava acontecendo. E agora a gente tem, então, as informações. O começo da matéria, ele começa falando de uma outra coisa que nem tem a ver com essa questão das fraudes dos robôs. Então a gente vai até pular, porque é uma parte que não me interessa. Vamos começar aqui, ó. Um movimento tóxico de mídia social já vinha se formando em torno do diretor desde pelo menos 2018, aumentando com gritos online pela Warner Bros. Para release the Snyder Cut da Liga da Justiça 2 anos depois. À medida que as demandas de Snyder aumentavam nos bastidores, inclusive por mais dinheiro para terminar o corte do filme do diretor de 4 horas para o HBO Max e acesso à propriedade intelectual, o mesmo aconteceu com uma enxurrada de ataques direcionados a Warner Bros. Pedidos de boicote, demandas por alguns executivos a serem demitidos, até mesmo ameaças de morte contra eles. Os fãs foram atrás de qualquer pessoa ou qualquer coisa considerada um perigo para o chamado Snyderverse, incluindo diretores como Adam Wingard, cujo Godzilla e Kong, né, versus Kong, foi lançado no HBO Max 13 dias após o Snyder Cut e roubou um pouco de seu trovão. E filmes como Mulher Maravilha 1984, o ataque incluiu assédio cibernético tão severo que a divisão de segurança da Warner Bros. Se envolveu. Então o que aconteceu, né? Eu me lembro muito bem que quando saiu o trailer de Godzilla vs Kong, a galera tava descendo o pau nos comentários do YouTube
Porque estavam falando, cadê o Snyder Cut? Cadê o Snyder Cut? E tal. E teve um outro filme também da Warner, eu não me lembro qual agora, que quando lançou, a galera tava invadindo o IMDb para falar mal do filme, só para manchar a imagem da Warner. Só aí a gente já vê o tamanho da mau caratice de certas pessoas, algumas delas de fato pessoas reais de carne e osso, a gente sabe como é o mundo da internet hoje, mas muitas dessas pessoas que não são pessoas, que eram robôs e que foram contratados por alguém para fazer esse tipo de coisa. A matéria continua, ela é fortíssima, galera. Esse aqui é o tema mais forte que eu acho que eu trouxe até hoje no canal, sério, de verdade. E à medida que o caos aumentava, muitos insiders questionaram o quão orgânica a legião Snyderverse realmente era. De acordo com 2 relatórios encomendados pela Warner Media e obtidos recentemente pela Rolling Stone, pelo menos 13% das contas que participaram da conversa sobre o Snyder Cut foram consideradas falsas, bem acima dos 3 a 5% que especialistas em cibernética dizem que normalmente vêm em qualquer tópico de tendência. Ou seja, quando você tem lá os trending topics, de 3 a 5% são perfis fake, são robôs que estão tweetando sobre aquilo. Então, de 3 a 5%. Mas a investigação que a Warner pediu levantou que 13% era fake. Ou seja, de 3 a 5%. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro era fake. É claro que 13%, então 87% ainda eram de pessoas reais. Então o movimento, vamos dizer assim, ele era um movimento real. As pessoas de fato queriam a volta do Snyderverse. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou aqui vindo... Porque vai ter gente que vai pensar isso, olha lá. O Marvete tá falando o quê? Tá falando que o Snyder comprou robô para fazer as pessoas acreditarem que as pessoas queriam o Snyderverse de volta. Não é isso que eu estou dizendo. 87% das pessoas, das contas que pediram a volta do Snyderverse eram de verdade. É a maioria esmagadora ainda. Porém, 13% de conta fake, de robô, é muita coisa. O normal é entre 3 e 5%. Ou seja, é muita coisa. E olha só, nos registros públicos, o Twitter, o próprio Twitter, estimou que a porcentagem de contas ativas diárias em sua plataforma, que são falsas ou spam, é inferior a 5%. Ou seja, o próprio Twitter está falando, olha, no dia a dia, independentemente do assunto, a normalidade já é ter menos do que 5% de conta fake. E por que no caso do Snyderverse foi 13%? Foi mais do que o dobro. Se fosse 5%, seria 10%, o dobro. Se fosse 3%, o dobro seria 6%. É o que? É o triplo. É quase o triplo. Né? Se for 5%, o triplo de 5, 3 é 5 dá 15. Ou seja, é quase o triplo. É quase o triplo da normalidade de conta falsa. 2 empresas contatadas pela Rolling Stone, que rastreiam a autenticidade das campanhas das mídias sociais, a Q5ID, que eu não sei como que fala, e a Gráfica, também detectaram atividades inautênticas provenientes da comunidade Snyderverse. E ainda outra empresa, a Aletheia Group, descobriu que o domínio forsnydercut.com, que afirma ter feito a hashtag Release the Snyder Cut se tornar viral em maio de 2018, se tornou o centro de pouso para os esforços para trazer Snyder de volta ao comando do universo DC, foi pelo menos em um ponto registrado por uma pessoa que também dirigia uma agência de publicidade, agora extinta, que promovia sua capacidade de trazer tráfego barato e instantâneo para o seu site. E aí quem entende de tráfego online, é tráfego, pelo amor de Deus, tráfego. Quem entende de tráfego online, entende como é que funciona, né? Você vai lá, entra, por exemplo, no Google, e aí você traz tráfego para sua empresa. Então, por exemplo, quando você pesquisa um negócio no Google,
as primeiras coisas da pesquisa são anúncios. Então é tipo isso. E aí essa pessoa aqui especificamente, ela era muito boa nisso, e ela conseguia trazer tráfego barato e rápido, né, instantâneo para o site. Ou seja, as pessoas pesquisavam alguma coisa, achavam esse site, o foresnydercut.com, e isso aumentava automaticamente a quantidade de pessoas utilizando a hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. A Rolling Stone conversou com mais de 20 pessoas envolvidas com a versão original da Liga da Justiça e Snyder, a maioria das quais acredita que o diretor estava trabalhando para manipular a campanha em andamento. Snyder afirma que, se alguém estava puxando as cordas no fervor da mídia social, era o Warner Bros. Tentando alavancar minha base de fãs para reforçar os assinantes de seu novo serviço de streaming. Mais uma fonte sustenta: Zack era como um Lex Luthor causando estragos. Ou seja, aqui a reportagem ela vai mais a fundo, falando dessas 20 pessoas, e essas 20 pessoas acreditam que o Zack Snyder, tem alguma coisa a ver com isso. E aí se torna ainda mais grave. Porque pensa, você pode estar aí na sua casa pensando, mas é só um filminho. Quanto que a Warner não gastou para fazer esse filme porque a pressão popular estava grande? Tudo bem, eles fizeram um filme porque eles quiseram. O que o próprio Snyder diz aqui, que de fato é uma verdade, aumentou muito a quantidade de pessoas que assinaram o HBO Max por causa disso. Beleza, eu concordo. Mas você entende a situação? É uma situação complicada. E quanto que o Snyder também não ganhou para fazer o filme? Ou ele não ganhou nada? E de verdade eu não tenho essa informação. Eu não me lembro. Mas acho que alguma coisa ele deve ter levado, né? Porque era muita gente chegando no streaming da HBO Max para ver esse filme. Se as pessoas continuaram ou não assinando depois do filme, eu não sei. Eu não tenho esses dados, mas você entende que é uma denúncia forte. Por um tempo, estúdios rivais e executivos de marketing digital ficaram intrigados com a mobilização dos fãs do Snyderverse, imaginando que, como eles, também poderiam aproveitar melhor o poder das mídias sociais. Mas logo, muitos começaram a questionar o que parecia ser uma atividade suspeita. Hashtags como #ReleaseTheSnyderCut saturaram as mídias sociais a partir do final de 2019, acumulando centenas de milhares de tweets por dia para pressionar a Warner a lançar a versão do diretor do filme. E quando o estúdio finalmente lançou o novo corte do Snyderverso em março de 2021, Restore the Snyderverse, uma hashtag de fãs incipiente, pedindo que a Warner Bros. Basta olhar para a queda. Essa hashtag estava tendendo a 1 milhão de tweets por dia, quando eles queriam lançar o Snyder Cut, e caiu para 40 mil em poucos dias, diz um executivo de marketing digital, que afirma que o fenômeno se tornou o assunto de Hollywood. Você não vê uma gota assim organicamente. Em vez disso, diz o executivo, parece ser um exemplo clássico de armar um movimento. Então é aquele negócio, quando o filme lançou, aumentou muito. Porque aí você entra lá no Twitter e fala, por que tá todo mundo falando Restore the Snyderverse? O que é isso? Aí o cara vai pegar o filme pra assistir. Aí o cara tem que assinar o HBO Max pra assistir o filme legalmente. Você entende como faz sentido tanto pelo lado do Zack Snyder, quanto pelo lado da Warner, de você botar esses robôs pra falar sobre? Mais uma vez, vale ressaltar, a maioria ainda é de pessoas reais, de contas reais. Mas você ter 13% de contas falsas é muita coisa. Você tem um site que aumenta a quantidade dessa hashtag, que traz tráfego online, tráfego pago muito fácil e barato para o site, também é suspeito, também é fora do comum, também é utilizar de maneiras não muito lícitas para se obter sucesso. Então, no fim, o que a matéria está falando é isso. Depois de pesquisar conversas online sobre o Snyder Cut da Liga da Justiça, especificamente as hashtags #ReleaseTheSnyderCut e Restore the Snyderverse, no Facebook, Twitter e Instagram,
os analistas detectaram um aumento na atividade negativa criada por autores reais e falsos, concluiu o relatório. Uma comunidade identificada era composta por autores reais e falsos, que espalhavam conteúdo negativo sobre a Warner Media por não restaurar o Snyderverse. Além disso, 3 líderes principais foram identificados entre os autores verificados no Twitter, Facebook e Instagram, um líder em cada plataforma. Esses líderes receberam a maior quantidade de engajamento e têm muitos seguidores, o que lhes dá a capacidade de influenciar a opinião pública. Além disso, o relatório afirmou que muitos autores estavam espalhando conteúdo prejudicial sobre a então Warner Bros. Sobre a Warner Bros. Isso foi dito numa reportagem da Variety, com a maioria dos autores chamando-a de mentirosa pela alegação de que não há Snyder Cut do filme e pediu que a Warner Media a demitisse. Esses autores também começaram a usar a hashtag Boycott Warner Bros. Outro relatório interno encontrou uma subcomunidade ativa que estava atacando Jones, que é um dos inimigos, vamos dizer assim, do Snyder lá dentro, né? E aí entra nessa questão do boicote da Warner que eu falava lá no começo do vídeo, de entrar no IMDb e falar mal de um filme da Warner, que eu não lembro qual que era, de xingar a Warner nos comentários do trailer de Godzilla vs Kong, etc e tal. A Rolling Stone pediu a 3 outras empresas de segurança cibernética e inteligência de mídia social, incluindo a Q5ID, para analisar dados relacionados ao Snyderverse dos meses que antecederam o lançamento do Snyder Cut em 2021, procurando indicadores de atividade de mídia social inautêntica. Aí aqui embaixo, ó, a Q5ID Kiev Information Officer e a diretoria de tecnologia Beck Wanta diz que a análise de sua empresa indica que não há dúvida de que os bots, os robôs, estavam envolvidos. Wanta explica: existem certos padrões, os bots emitem o que os bots emitem, que vimos aqui. Eles chegam quase ao mesmo tempo em grande número. E muitas vezes a origem de milhares ou mesmo milhões de mensagens pode ser atribuída a uma única fonte ou duas. Às vezes elas podem ser rastreadas pelos servidores incomuns em países remotos, e o conteúdo deles será precisamente semelhante. Ou seja, aquela coisa, chega muito tweet ao mesmo tempo, quase todos iguais, vindos de uma única máquina ou duas de países, de locais loucos, muito loucos. Tudo isso indica robô. Isso significa que um fandom amplificado por contas falsas ajudou um grande estúdio, a um custo final para Warner Bros. De mais de 100 milhões, a relançar um filme que já havia sido bombardeado anos antes. Ou seja, aqui está dizendo, a Warner gastou 100 milhões para terminar a cópia do Snyder. Que o Snyder tinha aquela versão dele, com ele, e o texto aqui mais pra frente ele fala como que o Snyder conseguiu essas cópias, essa versão que estava com ele. E aí mais pra frente o texto discute também se essa versão que o Snyder tinha era legal ou não era legal. Mas no fim utilizaram essa versão, terminaram os efeitos especiais que precisavam ser terminados, regravaram algumas coisas que precisavam ser regravadas. O próprio Snyder gravou no quintal da sua casa. Enfim, então algumas coisas aconteceram aí e a Warner gastou mais 100 milhões para fazer esse novo filme, que não foi para o cinema, então a gente não consegue falar em bilheteria do filme, mas a gente consegue falar em quantidade de pessoas que assistiram, obviamente, que dá para saber isso, mas em quantidade de pessoas que assinaram o HBO Max nesse período. Eu tô socando o microfone, gente, perdão. Que é um assunto complicado. Os comentários dessa hora aqui devem estar a 1000, né? Não sei. Não me xinguem, por favor. Eu tô aqui tentando fazer um trabalho sério, de verdade. Eu tô preocupado com esse assunto. Mas dá pra saber quantas pessoas assinaram o serviço de streaming na época de lançamento do filme, que foi em março do ano passado. O filme é excelente, eu adoro o filme. Pra mim foi um dos melhores de heróis do ano passado. Se passa, só perde pro Homem-Aranha No Way Home. Eu entendo que são coisas diferentes, mas enfim. Senão o pessoal vai terminar de me detestar aqui agora. E aí agora aqui vem mais. A campanha não terminou com o lançamento do Snyder Cut em 18 de março de 2021. The Wrap informou que em maio,
que os bots podem ter levado Snyder a ganhar 2 prêmios favoritos dos fãs no Oscar desse ano. Vocês lembram que a votação popular de cena favorita e de melhor filme para os fãs, ambas as votações foram vencidas pelos filmes do Snyder. A cena do Flash voltando no tempo no Snyder Cut, que é uma cena legal, ganhou da cena que era tida como a favorita dos 3 Homens-Aranhas juntos em No Way Home. Isso já foi uma surpresa. E quando a gente também achava que No Way Home ia ganhar o melhor filme dos fãs, também não ganhou, ganhou um filme. Não foi nem o Snyder Cut que ganhou. Foi um filme do Zack Snyder, assim, um filme meia boca, assim, com todo respeito, de zumbi, do Zack Snyder na Netflix. E quando aconteceu isso, eu falei, caracas, o que aconteceu? A gente não ganhou, a gente, né, fã do Homem-Aranha, a gente não ganhou nem essa votação de melhor filme da galera. E agora começa a fazer sentido. Os tais dos robôs votaram para o Snyder ganhar. Olha só que coisa. Isso aqui precisa ser investigado mais a fundo. Eu vou continuar trazendo atualização disso daqui para vocês no canal. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrando por aqui. A gente volta a se ver em mais um vídeo em breve falando sobre isso. Tem a continuação da reportagem e a gente pode continuar falando sobre isso nos próximos dias. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar ligado aqui no canal e a gente volta a qualquer momento. Um grande abraço, até mais, fui!